Está começando o Vagamente, um podcast de teologia, descontraído e bem-humorado, porém com conteúdo para não deixar a sua mente vagando sozinha. Fala, pessoal. Começamos com uma piada já. E aí, pessoal, estamos aqui para mais um Vagamente. Eu sou o Thiago, aqui comigo o Gerald. E aí, pessoal? E hoje nós estamos aqui para finalizar essa nossa longuíssima, mas muito proveitosa saga. Tem que botar um aleluia aqui no... Aleluia. Pronto, tá aí, tá feito. Obrigado, minha voz. Fiquem com essa péssima performance aí. Mas aqui, pessoal, nós estamos na nossa última marca, a 9ª marca. Mas aqui nós vamos começar tratando então da liderança bíblica na igreja. E agora, falando sério, brincando, que as brincadeiras vão surgindo naturalmente, o cristianismo, ele sempre reconheceu essa necessidade de autoridade, seja na sociedade, dentro de casa, nos lares, na igreja. E esse é o último assunto desse nosso livro, dessa nossa conversa aqui, e também a nossa última marca. E por que é tão relevante, é tão importante esse tema aqui, né, Gerald? É porque nós temos visto e cansado de ver maus exemplos de liderança. Exemplos desagradáveis, coisas que nos entristecem. E por isso que é tão importante tratar disso de uma forma, como a gente vem tratando todos esses pontos, como que isso pode ser saudável, como que a liderança ela é uma coisa boa, ela é uma coisa que realmente de forma saudável, ela funciona na sociedade, na família, na igreja de forma geral. Interessante você tocar no assunto aí de como nós temos vimos e temos percebido, né, que a gente pode falar de uma percepção mais da nossa comunidade, mas como a gente está num mundo mais conectado, a gente consegue perceber algumas outras realidades, chegam notícias, né, às vezes até um pouco escandalosas, mas perceber que, como a gente falou de disciplina, a gente tinha falado de disciplina, tinha o problema do abuso da autoridade. E hoje nós estamos aqui para mostrar o que é ser uma autoridade na igreja, você ter essa autoridade, você exercer essa autoridade dentro da sua comunidade, dentro da igreja de Cristo. Falar sobre essa responsabilidade que Deus chama ao episcopado, né? Como Paulo disse, aquele que almeja o episcopado almeja uma boa coisa. Então a gente vai trazer alguns insights, alguma coisa. Acho que vai ser esse vai ser um dos mais resumidos, né? Até porque já existe bastante estudo a respeito, tem bons estudos, bons livros a respeito. E como a gente sempre fala, a nossa ideia aqui é instigar vocês a buscar o conhecimento também. É interessante que a gente começa falando de liderança bíblica, pressupondo a congregação. Então, pode parecer estranho, mas dentro de um contexto da igreja, só faz sentido assim. Se os membros não entenderem, não participarem disso, a liderança bíblica ela perde um pouco de sentido. Fica como se fosse algo autoritário ou descamba para extremos que não é o objetivo, não é uma liderança bíblica. Então o papel dos membros, a congregação, é muito importante. Porque a Bíblia ela vai falar de liderança, vai descrever dentro desse contexto, um contexto congregacional. E a gente entende a confusão disso, a gente sabe, a gente já se pegou fazendo essas perguntas. Se você começa a examinar o Novo Testamento, para você saber como é que se organiza uma igreja, você não vai encontrar um manual, você não vai ter uma constituição, a organização, porque nós olhamos para a Bíblia muitas vezes dessa forma, como se ela fosse um manual técnico. Você acabou de ganhar um equipamento, e agora você precisa aprender como usar o equipamento. Aí você vai no manual. Ou não, né? Se você é made in BR, você não vai buscar o manual, você vai no feeling. E o brasileiro tem a mania do feeling, né? Não, vamos aqui, né? E vai embora. Mas por algum motivo, não sabemos dizer qual, a Bíblia às vezes é interpretada como se fosse um manual. Sim. Mas para a liderança, não fica claro como fazer isso de forma pragmática, vamos dizer assim, como se organizar, qual é a não vem um anexo de uma planilha do Excel ali, né, pra você seguir.
Depois que acaba o Apocalipse, tem o anexo 2. E Isso. o anexo 1, ele fala de disciplina, como é que é a disciplina. E o anexo 2, ele vem com a constituição da igreja, como é que tem que ser. Tá pronto, né? É É isso. só fazer o download da nuvem, né? Tipo Moisés, os 10 mandamentos. Mas, enfim, o que acontece? Se a Bíblia não nos diz nada a respeito de como a gente organiza, se houver algum problema, se houver qualquer coisa, você recorre a uma autoridade. Você recorre a quem? Mas a quem essas pessoas, a igreja, ela recorre? Não, falando ainda dessa... Não tem esse manual, digamos assim, de como seguir os passos de montar uma igreja, de como organizar uma igreja. É só você ver a igreja de Atos, né? Ela está cheia do poder do Espírito Santo ali, revestida. Os caras começam a falar em outras novas línguas. O pessoal chama eles e fala que estão bêbados. Pedro prega um sermão e já entra 3 mil pessoas na igreja. Cara, analisa o contexto da sua igreja local aí. Não, às vezes você tem uma igreja que já tem 3 mil membros, então você já sabe qual é o problema, como é problemático. Mas imagina você tem 120 pessoas de membro na sua igreja, membrando, e de repente vira 3 mil. Vira uma bagunça, e é o que o começo de Atos nos coloca. Apesar de ele dar algumas informações ali, o Lucas nos dá umas informações de como eles faziam algumas coisas, mas o contexto geral ali fica complicado. Depois ainda vem a gente vai falar mais pra frente a respeito do diaconato, para começar a tentar organizar, né? Então, como o Thiago disse, é um pouco difícil, assim. Você tem que ir extraindo, né, não só do Novo Testamento, não só de Atos, mas também do Novo Testamento inteiro, pegando todos os pontos para poder começar a formar um conceito de uma administração de igreja ali. E nós temos essa, talvez muito cultural de todos nós, essa figura de autoridade, vamos dizer assim. Então, por outros contextos, não só da igreja evangélica, né, mas a quem que se recorre? Quem que é a figura de autoridade na igreja? É o bispo? Seria o papa, então? É um presbítero? Ou é um presbitério? É um grupo de anciãos? É uma convenção, uma conferência? É a assembleia que se reuniu naquele momento? São essas figuras que representam a autoridade na igreja? É o pastor? Não deve ser estranho para vocês que nos ouvem se pensarem rapidamente em seus contextos. Se vocês não conhecem nenhuma igreja, ou se infelizmente fazem parte de uma igreja pastor-cêntrica, em que Gostei. tudo depende da figura do pastor. Provavelmente tem a foto do pastor na sua igreja, na frente colada, assim. Aí você já tá falando do extremo do extremo, né? Mas nós temos igrejas onde... Eu acho que é mal de pastor que ele tá em tudo, né? Que tem essa percepção de estar arrolado em todas as atividades da igreja, ele tem que estar sabendo o que está acontecendo no momento que está acontecendo. Óbvio que a gente entende esse sentimento, porque como líder principal da igreja, ele tem que se preocupar com isso, mas às vezes essa preocupação se torna uma possessão, uma possessividade em relação às coisas, um controle excessivo do que acontece. Em vez de eles se preocupar como fizeram ali no começo da igreja, vai dividindo as funções, mas está todo mundo ciente de que aquele lá está responsável por aquilo. E aí acontece isso, a igreja ela fica dependente do pastor. Se o pastor morre, literalmente, fisicamente, tá? Se ele morre fisicamente, a igreja acaba. Não se preocupa em pensar além, né? Mas com toda essa nossa primeira reflexão aqui, o que a Bíblia nos mostra então a respeito de tudo isso? É que a quem se recorre como autoridade? A igreja. Essa assembleia dos crentes individuais. Essa formação da igreja. A igreja é a autoridade, vamos dizer assim. É claro que a gente está tratando nesses termos, mas mais pra frente vai ficar muito claro que também não é uma autoridade suprema, que fique muito claro. É disso que a gente também vai tratar, porque a Deus é dada toda a autoridade. E ele, pela sua vontade, ele escolhe a igreja e ele dá níveis de autoridade e estabelece esse tipo de coisa. Além disso que a gente comentou, adicione mais um pequeno nível de complexidade. Porque nós temos um exemplo muito claro na Bíblia que é os apóstolos, a presença dos apóstolos na igreja. A gente está falando aqui de igreja primitiva. Os apóstolos reais, quem de fato se pode chamar de apóstolo. Não porque eles decidiram, mas porque o próprio Cristo os deu essa autoridade. Porque ele os chamou para serem seus discípulos.
aqueles que viram, que acompanharam Jesus, a quem ele chamou de apóstolos, e posteriormente apenas o apóstolo Paulo, porque ele teve uma outra experiência, mas ele também é reconhecido como ele mesmo se refere, o último, o que veio depois, que veio fora de tempo, mas esses são os apóstolos. Acho que vale lembrar que nós não estamos falando de dom apostólico, né? Que o dom, né, isso é um dom do Espírito Santo, né? Tá lá na lista de dons que Paulo descreve na igreja de Corinto. Ó, isso aqui é isso. E ele fala de apóstolo. Quando ele fala ali é um dom que a gente pode dizer hoje assim de maneira bem resumida que seria o cara que planta igrejas, o missionário, aquele cara que está indo plantar igreja, aquele cara que está indo fazer um trabalho assim. Então entendo. Dom de apóstolo ainda existe, porque é nesse sentido, mas nós estamos falando aqui da autoridade apostólica. No sentido de que eles definiam a doutrina. Isso. Descrever ou recordar as palavras de Cristo, de vivência com o próprio Cristo, não replicando o que eles ouviram. Não, eles ouviram no próprio Cristo. Até porque apóstolo já é um apóstolo nesse sentido, ele agrega a doutrina, né? E a gente entende como cristão, e você deveria entender também, que a doutrina do evangelho na Bíblia já está fechada. Então, temos que cuidar aí com esses apóstolos. Porque exatamente esse é o problema. Essas figuras... Até hilárias, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Nossa atualidade, elas usurpam para si essa característica dos apóstolos de doutrinar. E isso não é o papel dessas pessoas. Isso já está muito bem estabelecido na palavra de Deus. Mas, e aí, infelizmente, para nós, para a liderança da igreja de uma forma geral, que tenta, com boa vontade, seguir esse exemplo, acaba caindo, inevitavelmente, nesse mesmo problema. De atribuir mais autoridade do que de fato tem. Trazer para si mais do que se pode. Então, para a gente aprender um pouco mais sobre a vida da igreja no Novo Testamento, a gente precisa recorrer ao nosso querido São Paulo, o cara aí que escreveu mais da metade do Novo Testamento, tá ali, então é importante, e nas cartas dele ele contribui muito para entendermos como que funciona a vida de igreja, o contexto, o ensino de Cristo, na prática dos apóstolos. Ele vem dando fazendo uma teologia mais sistemática ali, né, que a gente chama, e ele nos traz essa disciplina e doutrina da igreja, para a igreja local, que é confiada à igreja local, sobre a autoridade de Deus, e mostrando essa responsabilidade da igreja local em relação às doutrinas, e como que o comportamento da igreja local também afeta esse exemplo em relação ao evangelho. A gente vê todos esses nuances. E aí agora a gente também tem a parte organizacional, que ele dá sempre um adendo. Mas o que Paulo começa a fazer, ele começa a falar à igreja, né? Porque ele diz que o que as pessoas estavam ouvindo não era o evangelho. E ele fala uma coisa muito importante e que tem que ser entendida de forma muito correta. Ele fala assim: a igreja tem que assumir a responsabilidade de rejeitar uma mensagem que não vem de Cristo. Uma mensagem que era pregada por aqueles que se diziam ser líderes, mas que eram falsos líderes. E ele insta a confiar primeiro na palavra e não nas figuras de liderança de fato. Porque fica muito claro que a igreja recebe a autoridade de Deus. A partir do momento em que qualquer pessoa que trabalha como liderança ou se assume nessa posição de liderança sai dos princípios, sai da mensagem e age como liderança, mas fora da palavra de Deus, é isso que Paulo nos alerta. A rejeitar uma palavra que, mesmo que venha de liderança, não vem de Deus. Por isso há o problema da superestima em relação àquela pessoa que está no cargo, como a gente falou. Então agora vocês começam a pegar a ideia de que nós, como membros da igreja local, também temos a responsabilidade de zelar pelo evangelho, de zelar por aquilo que está sendo falado na igreja, né? Paulo fala isso, ele não escreveu para os presbíteros, somente para os pastores, ou para os presbíteros, ou para o bispo, ou para um sínodo, ou para a convenção, ou um seminário. Ele escreveu para as igrejas.
né? Tanto que ele fala os santos da igreja de tal lugar, de Corinto, os santos da igreja de Éfeso. Ele tá colocando toda a igreja ali, todos os cristãos estão envolvidos naquela carta, naqueles ensinamentos. E ele vem dirigindo isso, esse apelo, e deixando muito claro de que a igreja é capaz de julgar uma mensagem apresentada como evangelho ou não. Se ela realmente tá condizente com o evangelho ou não, pela autoridade que Deus nos dá, como o Tiago disse. Então, de forma geral, a congregação, a igreja, ela é responsável por cuidar do ensino. Vejam bem, a gente vai responder. A igreja local é responsável. Não é o pastor, não são os presbíteros, não são os diáconos, os líderes de departamentos. É toda a comunidade, todos os membros da igreja local são responsáveis. Porque, de uma forma, vamos pensar, prática, apesar de determinadas pessoas serem as responsáveis naquele momento de trazer a palavra, de terem se dedicado, estudarem e exporem a palavra de Deus ali numa pregação ou numa escola bíblica, trazer um estudo baseado, certas pessoas são indicadas e vão ter mais facilidade com isso. Isso não significa que a igreja não tenha a responsabilidade de prestar atenção e ver se aquilo é um ensino que vem do Espírito Santo, que vem de Deus. Ou se aquilo é um ensino que vem daquela pessoa que, por mais dedicada e por mais habilidade que ela tenha, ela pode cometer. Então, é importante dividir a carga, vamos dizer assim. É importante que cada um faça o seu papel, mas que a igreja entenda que todos os membros que estão ali não estão ali para simplesmente participar, receber e aceitar de qualquer forma. É complicado, porque normalmente as pessoas, elas não... A igreja, tirando uma boa parte dos líderes, normalmente, as pessoas elas não gostam muito de se dedicar a isso, né? Ou até mesmo, tá errado, não vou cobrar o cara ali depois. Ou vê que tá errado e não fala nada. E às vezes a pessoa que tá ali à frente, como o Tiago falou, ministrando alguma coisa, ela pode errar. Mas às vezes ela não percebeu. E se você chamar atenção, na próxima oportunidade essa pessoa tem a chance de se retratar e pedir perdão para a igreja por ter feito errado. Ou você assume a responsabilidade de deixar os irmãos serem conduzidos com um erro e daí vai ser cobrado de você depois. Por isso a gente é responsável. O negócio é um pouco mais complexo do que só deixa pra lá, não vou fazer, não vou julgar, não vou isso, não vou... Então a gente tem que levar as coisas um pouco mais a sério quando a gente está falando desse contexto de igreja. É porque realmente é muito fácil, vamos dizer assim, para nós. Nós temos esse instinto de deixar a responsabilidade para o outro. Então, se eu não tomar essa responsabilidade para mim, eu deixo na mão de quem está, vamos dizer assim, à frente e eles que se virem com essa responsabilidade. Eu não vou, porque se eu entrar nessa jogada, eu também vou ser responsável por isso. E é isso que é a igreja. Nós tomamos decisões juntos, os primeiros discípulos faziam isso, eles tomavam decisões juntos, sempre sob a autoridade de Deus. Mas aí que a gente começa a entrar numa questão mais prática aqui. Isso significa que uma congregação é algo como uma democracia? E agora? Em alguns aspectos, sim. Em alguns aspectos, sim. Esse caráter democrático. Uma vez que a gente dá ao povo a chance de tomar uma decisão, é democrático. Então, como normalmente nas assembleias, eu espero que seja assim nas assembleias de vocês, né? Nas nossas assembleias sempre é levantado, é permitido questionar, é permitido os irmãos questionarem, ou levantarem ideias, ou contraporem ideias. Há essa liberdade da igreja, da comunidade participar nas decisões. Isso é importante, é muito importante. É importante também esclarecer uma coisa aqui, que para os mais atentos e os mais que gostam mais dessa área, na igreja não é uma democracia no seu sentido estrito da palavra. Isso. Porque se a gente tratar dessa forma, a gente vai cair também no erro. Mas... É por isso que é em alguns aspectos, exatamente, né? A gente disse em alguns aspectos. Mas tem que ficar muito claro que a igreja reconhece o estado caído, o nosso estado caído, nós como seres humanos, como natureza imperfeita, a nossa tendência a errar. Então não significa que o povo tomar decisões é a melhor decisão e é a decisão absoluta. Não é nesse sentido, mas é dado à igreja geral, aos membros de forma geral,
um nível de decisão Isso. e um nível de autoridade. Isso. Porque a nossa Até porque- base é a palavra de Deus como inerrante. O Thiago falou, há um limite até onde a comunidade pode opinar, digamos assim, em determinadas decisões, mas tem decisões que precisam ser tomadas realmente pela liderança, até porque a comunidade escolhe essa liderança, né? Baseado nos conceitos bíblicos de que esses homens vão tomar as melhores decisões quando necessárias serem tomadas em particular ali, né? Porque assim, o governo da igreja é como se fosse uma mistura, assim. É uma salada de governos. Porque no que diz respeito a Cristo, ao rei, ao cabeça da igreja, o soberano poder, esse poder exercido pelo nosso Deus, o governo da igreja é como se fosse uma monarquia. Ainda bem. Então, nós temos essa figura de um rei, de alguém que exerce autoridade absoluta, um monarca. Nesses termos vamos tratar. Glória a Deus por isso. Ainda bem que Jesus deixou bem claro, né? Venha o teu reino, o seu governo, você vai reinar, não a gente. Mas também, o próprio Cristo, ele institui a igreja e o corpo dele. E ele dá certo nível de autoridade. E nesse sentido, o governo da igreja se parece como se fosse uma democracia. Porque também, como a gente acabou de falar, há um nível de responsabilidade e autoridade outorgado à igreja. Mas também, a gente está falando aqui agora, vamos dizer assim, isso é bíblico, tá? O conceito de presbiterato, isso não é uma coisa que está sendo inventada pela gente aqui, a gente está falando do nosso ponto de vista. Apesar da nossa denominação ter essa prática aqui, isso não é inventado e é simplesmente uma escolha, isso é bíblico. Então, o próprio Cristo também concerne e passa nível de autoridade aos presbíteros. Dá um certo nível de poder, vamos dizer assim, e a igreja acaba parecendo uma aristocracia. Então, um pequeno grupo, um grupo de X pessoas, vai tomar determinadas decisões, e de novo, sempre ancorado no monarca, então no nosso Deus, nesse rei, nesse Jesus a quem comanda todas as decisões de fato. Então, percebe que a coisa não é preto no branco, você tem que analisar as diversas decisões e tudo que acontece no corpo da igreja, todas as situações, para que sejam lidadas de forma diferente. Mais uma vez, né, falando como a gente dizer para vocês que, como indivíduo, Vossa Excelência que nos ouve, Vossa iluminescência. Nossa, cara, fiquei até emocionado com iluminescência. Mas enfim, voltando ao assunto, isso significa que você, como indivíduo, deve assumir a sua parte ativa na igreja. Não somente frequentar, certo? Não somente ir lá no culto, sentar naquele banco confortável ou naquele bancão de madeira, né? A igreja mais raiz, assim. E ouvir, acabou o culto, recebe a benção. Com a mão, com a palma da mão virada para cima, para você segurar a benção e vai embora. E isso, não, cara, você tem que orar por essa igreja. Você tem que contribuir financeiramente. A gente já falou sobre generosidade aqui várias vezes. E acima de tudo, conhecer ativamente os membros da igreja. Compreender a sua obrigação como membro. Compreender o privilégio de ser membro de uma igreja. A gente muitas vezes não tem essa noção. É um privilégio ser membro. Estar na igreja do Senhor é um privilégio, cara. A gente já falou aqui sobre o evangelho, sobre a nossa situação caída. Então é um privilégio você poder estar na igreja. Você ser igreja com os outros irmãos, com os outros crentes. Conhecer eles e ser conhecido por eles, ajudado e tudo. Como que isso funciona? Essa responsabilidade é muito boa para nós. E é uma alegria você poder ter essa responsabilidade. E óbvio que você tem que fazer isso com muito esmero, com muita dedicação. E a gente já vem falando disso aqui, ó, já foi pontuando. Então, ser membro de uma igreja é ser ativo nessa igreja, é participar. Até porque como é que você vai querer opinar em relação a determinado assunto se você não se dedica, se você não estuda, se você não tem intimidade com Deus para saber se aquilo realmente pode estar alinhado com o que Deus quer para aquela igreja. Então nós temos que realmente começar a levar a sério o ser membro. A gente quer uma igreja saudável, tem que começar a levar a sério. Mas a gente já conversou
sobre membresia. O nosso ponto aqui é relembrar isso e colocar a igreja também como parte da liderança. Mas a gente tem que entender também que Deus ele não vai permitir que a igreja ela funcione todo o tempo como se fosse uma grande assembleia, uma comissão. Vamos precisar aprender, meus irmãos, a ser equilibrados na vida entre uma autoridade e a confiança. Ou seja, certas pessoas vão ser levadas e conduzidas a uma posição de liderança dentro das igrejas. E um dos grandes problemas, uma das grandes deficiências da igreja é ter líderes que não merecem confiança e membros que não confiam em seus líderes. Aqui nós temos um grande problema de falta de equilíbrio, porque nós como membros individuais, porque mesmo e isso já é um conceito muito importante, porque mesmo o pastor ou os presbíteros ou qualquer liderança continua sendo parte da igreja, é membro igual. O próprio pastor na Bíblia, ele é uma figura de pastor de ovelhas. Então ele a Bíblia retrata como aquela pessoa, o pastor, que está no meio das ovelhas. Ele não está longe, falando de longe, sem participar ativamente da vida das ovelhas, vamos dizer assim. Todo esse conceito faz sentido que nós, como membros ou como liderança, temos que ser agradecidos pelos líderes, por essas pessoas. Reconhecer que eles foram dotados para tal função, que eles foram preparados para tal função, mas confiar neles. Normalmente o pessoal gosta de dizer que confiança ela deve ser conquistada, né? A gente entende o significado de conquistar a confiança nesse sentido, mas ao mesmo tempo, o tipo de confiança que somos chamados a demonstrar aos nossos companheiros humanos imperfeitos, como o Mark Dever coloca aqui, nessa vida, sejam de nossa família, nossos amigos, empregados, funcionários públicos, líderes eclesiásticos, nunca pode ser conquistada. Tem que ser demonstrada como um dom. Olha que legal essa definição. Confiança como um dom de fé. Confiando mais no que Deus dá os líderes do que nos líderes que Ele nos tem dado. Quem quiser ler Efésios 4, do 11 ao 13. Então, cara, olha que legal isso, cara. A gente confia em quem? Em Deus, cara. Mais do que... A gente confia que Deus nos dá bons líderes. Deus direciona essas pessoas, mas a gente confia mais em Deus do que nos líderes, através da fé. E a gente confia nesses líderes pela fé também, acreditando que Deus levantou essas pessoas para estar à frente da comunidade. Mas ainda assim, como a gente falou, quem baliza é o monarca. Quem está acima é o monarca. É ele que está comandando. Mas a gente também tem que, como a gente foi sendo redundante mais uma vez, falando, a gente confia em Deus e que Deus nunca vai deixar a sua igreja desamparada e vai botar gente ali que não deve estar ali, na liderança. Seguindo essa linha de pensamento, é importante a gente começar agora a perceber, e para você que nos ouve, se você ainda não faz parte de uma liderança, se você é um membro, começar a perceber algumas qualidades bíblicas da liderança. Porque é evidente que uma pessoa que começa a apresentar determinadas características, e principalmente depois de orar e depois da igreja perceber, reconhecer os dons dessa pessoa, desse homem, separada, e aqui a gente está falando muito claramente, eu acho, para não ter dúvidas, um homem separado ao ofício de presbítero. Já deixa muito clara a nossa posição em relação a isso, e não vamos entrar no mérito. Correto, Gerard? Corretíssimo. Dá vontade de falar, né? Não vamos entrar no mérito, não é o propósito aqui. Se você quiser que a gente entre no mérito, você vai comentar no nosso post no Instagram e daí a gente conversa depois. A gente pensa no assunto. Ou manda um e-mail lá pra gente, depois a gente fala o e-mail. Sugere lá alguma coisa pra gente falar. Mas a gente não vai entrar no mérito. No entanto, né, nesses dias, nossos grandes tempos modernos, nós temos uma tendência crescente a retornar ao uso do ofício bíblico, né? E isso por uma boa razão. Esse ofício é necessário na época do Novo Testamento. Também é necessário agora. Quando a gente diz na época do Novo Testamento, é no começo da igreja. A Bíblia nos apresenta com clareza um modelo, uma pluralidade, quase não sai, de presbíteros em cada igreja. Talvez a coisa mais útil no ministério pastoral tenha sido o reconhecimento de um grupo de homens como presbíteros em nossas igrejas locais. Saber que a igreja os reconhece,
como homens dotados espirituais, têm ajudado imensamente a obra dos pastores. Uma igreja com uma boa liderança, com bons pastores e bons presbíteros, que é a mesma coisa. Exatamente. Por incrível que pareça, um pastor é um presbítero e um presbítero é um pastor, né? Se você não sabia, pega essa aí. Uma igreja com esses homens sendo amparados e sendo levantados pela igreja, como já falamos, principalmente sendo levantado por Deus, capacitados por Deus. Olha que isso faz uma diferença gigantesca na comunidade, na igreja local. É muito útil para a igreja local isso. É muito importante. Agora você pensa, vamos uma situação hipotética. Imagina você ter uma igreja com líderes que você, esse cara não parece ser tão confiável. Isso contamina o restante da igreja. Aí esses líderes que estão ali, às vezes são homens de Deus, mas por um mínimo detalhe você acaba achando que não. Foi Deus que colocou aquele cara ali de verdade, a comunidade escolheu, mas por algum momento houve uma desconfiança que não foi esclarecida, já não vai pra frente, a coisa não anda. Então, como a gente falou antes, confiar em Deus, tem dúvida, conversa com o líder, pergunta, tem treta, resolve, sabe? Vamos amadurecer, né? Vamos crescer como comunidade, como membro, como presbítero e vice-versa, dos líderes para com os liderados também, né, cara? Então as pessoas ficam guardando mágoas e impedem esse agir de Deus na igreja. Então, gente, todo mundo membro, como o Thiago falou, e demonstrar que esses caras são importantes para a igreja. Demonstra que esses líderes são importantes. Fala, cara, tenho visto isso em você tem sido importante, tenho visto em você um homem de Deus, tenho visto em você um cara que tem sido exemplo para mim. Incentiva eles a continuar, porque às vezes também há uma falta de incentivo e as pessoas vão desanimando de buscar o episcopado ali, de ser um presbítero, de ser um diácono, de ser um líder de alguma coisa. Mas é importante a gente reforçar aqui que esse líder ele é primariamente levantado por Deus, é a ele que nós confiamos. Mas como é que a igreja encontra essas pessoas? Não é no palitinho? Eu acho que você não deveria ter revelado isso, mas tudo bem, já passou agora as pessoas vão nos ouvir e vão saber como é que é o nosso processo de decisão aqui. Droga, desculpa. Na sorte. Erro técnico aqui. Aqui na igreja a gente usa o Urim Tumim ainda. É selecionado um grupo de pessoas completamente aleatórias, joga-se sortes, palitinho, e é assim que a gente escolhe os nossos presbíteros aqui na igreja. Legal, né? Não é assim, tá? Só pra deixar claro que isso é uma brincadeira interna aqui, mas que vocês vão saber agora disso. Mas de verdade, como é que essas pessoas são encontradas no meio da igreja? Primeiro, orar com sabedoria. Estudar a palavra de Deus. Estudar especialmente os textos de 1 Timóteo, toda a carta de Tito. Lá tem essas diretrizes muito claras de quais são as qualidades, as qualificações de um presbítero. Muito importante cuidar com erros. Um exemplo que a gente vai dar aqui. Uma pessoa ela pode ser muito influente na comunidade local. Ela ter uma visibilidade, vamos dizer assim. E não necessariamente esse homem é um presbítero. Ele tem as qualificações necessárias. Um pregador influente, um cantor influente, essa pessoa não necessariamente é um presbítero. As qualificações são muito claras nesses textos que a gente listou. A gente não vai se ater a todas essas, e a gente vai deixar aí como tarefa de casa para que vocês leiam esses textos, analisem, pensem melhor sobre isso. E muitas igrejas têm acabado confundindo o trabalho do presbítero com o do diácono, que é ou com um corpo de administradores da igreja ali, né? Os diáconos, eles ocupam um ofício neotestamentário fundamentado lá em Atos 6, quando tem todo aquele pequeno grande problema com a igreja ali. Embora é difícil você estabelecer uma distinção real do ofício, dos dois ofícios, os interesses dos diáconos são os detalhes práticos da vida da igreja. Administração, manutenção, cuidado dos membros, o diácono cuida dos membros, lembre-se disso. E das necessidades físicas desses membros da igreja. Aí assim, em vez da gente procurar pessoas como o Mark Dever coloca aqui, qualificações seculares, a gente tem que procurar pessoas que tenham caráter, uma reputação. Quando a gente diz reputação aqui
um homem que realmente é um exemplo, um homem que as pessoas veem Jesus nesse cara, veem que esse cara busca realmente uma intimidade com Cristo, ele reflete isso, ou seja, ele é um exemplo, habilidade em lidar com a palavra de Deus, e que manifestam os frutos do Espírito em sua vida. Então a gente parte desses princípios, e parte de encontrar esses bons líderes consiste em achar homens que a gente possa confiar, possam confiar em nós como congregação e que possam ter bastante confiança nas decisões da igreja e nos compromissos que eles sentem ter condições para assumir conosco e com os outros. Então, nesse sentido, algumas coisas aí que precisam ser pensadas e vistas na hora de escolher um líder. Basicamente uma lista de qualificações, sendo a nossa fonte a Bíblia, que descrevem essas habilidades. Diz que os presbíteros, eles têm de ser centrados nos outros, eles têm de ser irrepreensíveis, particularmente em sua conduta observável, ou seja, eles devem ser exemplos, modelos para a comunidade. Eles precisam ter um casamento e uma vida familiar que sejam exemplares também, novamente reforçando essa ideia de ser um modelo. Devem ser moderados em todas as coisas, ou seja, qualquer posição extremista ou exagerada não é uma habilidade de um presbítero. Exercer autocontrole, ser hospitaleiro, apto para ensinar. Então, uma pessoa que consegue, vamos dizer assim, dominar a partir da capacidade que o Espírito Santo nos dá de se dominar o seu próprio instinto, de receber bem as pessoas, de ensinar as pessoas, não ser violento, inimigo de contendas, não ser avarento e nem neófito. Essas duas palavras, avarento, é uma pessoa que tem um desejo financeiro, vamos dizer assim, preza pelo dinheiro de forma além da conta, se nós pudermos colocar dessa forma. E neófito é o termo utilizado para alguém que é pouco tempo na fé, que ainda é muito recente, então ainda lhe falta experiência. A experiência é também uma característica que a Bíblia nos deixa clara que é uma característica de um presbítero, e devem ser respeitados pelos de fora da igreja. Ou seja, meus irmãos, se algum de vocês que nos ouve pensa em algum momento de sua vida seguir esse caminho do presbiterato, as condições são muito grandes, mas é um grande privilégio. Isso não é de novo, a gente sempre reforça isso não é uma habilidade do ser humano, da pessoa. É o próprio Deus que concede todos esses dons e todas essas qualificações. E é o trabalho da igreja reconhecer que Deus deu a determinadas pessoas as qualificações. Bem, passando aqui mais rapidinho em relação aos diáconos, para a gente ver as diferenças de como ele trata, como a Bíblia nos traz os diáconos. Então, o diácono também tem que ser uma pessoa sem dolo, um exemplo em sua família, moderado em todas as coisas. Nós estão vendo, tem bastante semelhança, é bem parecido. Não cobiçosos, e sim respeitáveis, não mentirosos, e sim pessoas que mantêm as verdades profundas da fé. Aí você fala assim, mas no fim é quase a mesma coisa. Então você percebe que ser um líder, diferente de você vai ser um diácono, um presbítero, é uma responsabilidade bem grande. Primeiro, para com Deus, que você tem que demonstrar essas coisas para a glória de Deus, e com a comunidade. E se você não fizer isso, você está sendo um mau exemplo para a comunidade como líder. Como o Tiago falou, há muitas coisas a ponderar aí quando se deseja assumir algum cargo, uma de liderança na igreja. Então, na sequência, nós também temos uma natureza carismática da liderança. O que isso significa de forma simples? Que o Espírito Santo de Deus é quem age na igreja, de tal maneira que existe amor, existe interesse um pelos outros. Ou seja, de forma prática, a direção dos louvores é esse dom da graça, é esse carisma que a Bíblia fala. Ler as escrituras para os enfermos nos hospitais, por exemplo, é esse carisma, esse dom da graça. Passar por momentos em reuniões da igreja, ensinar o grego,
telefonar ao seu pastor e dizer que você está orando por ele. Isso é dom da graça. Esse é o carisma, esse dom carismático da liderança na igreja. Ou seja, é uma obra que parte do Espírito Santo, que faz com que nós vejamos essa igreja como um corpo, que nós nos preocupemos com nossos irmãos. E sempre que a igreja ela age pelo poder do Espírito, é sempre para a edificação do corpo. Por isso os dons do Espírito Santo eles estão presentes e por isso eles são tão importantes. E esse é o contexto que a gente precisa entender a liderança bíblica. Ou seja, qualquer dom que qualquer líder venha a ter é para a edificação do corpo. Bem, agora a gente vai dando continuidade aqui, mais um ponto. A semelhança da liderança da igreja com Cristo. Então, há uma semelhança aí. E o primeiro ponto que o Mark Dever nos traz é o chefe. Cristo ordenou muitas coisas, não é mesmo? Ele mandou que instruíssemos as outras pessoas. Paulo também deu ordens. Diz que os cristãos, para ensinar os outros o que fazer. Ele instituiu os presbíteros a se dedicarem ao ensino, a ensinar as pessoas. E fazer isso com mansidão, paciência e persistência. Lá em 2 Timóteo. Cara, hoje alguns se sentem incomodados com isso. E nós percebemos com clareza que Jesus deu ordens e instituiu seus discípulos, e isso nos inclui, graças a Deus, a fazerem essas coisas. Ensinar, dar instruções, dispor-se em exercer a autoridade. Quando ele nos chama a fazer isso, esse tipo de liderança não pode ser evitado. Ele nos chama a esse tipo de liderança, ela não deve ser evitada. Embora a autoridade possa ser abusada, que a gente já falou aqui, a autoridade em si mesma é uma coisa boa. A gente pode recuperar um respeito piedoso pela autoridade. Sem a gente exceder a prudência, sem a gente sair da linha de confiabilidade que uma autoridade deve ter. Ou seja, a gente pode olhar isso com carinho, entender a autoridade, receber a autoridade de alguém ser nosso chefe, ali, nos ordenar, nos guiar, nos instruir. Vamos quebrar esse paradigma aí de que ter alguém liderando, ser de maneira como um chefe, mandando a gente fazer as coisas, é ruim. Porque às vezes se alguém não mandar a gente fazer, a gente não faz. Se alguém não nos ordenar, se Cristo não tivesse ordenado um monte de coisa, a gente não ia fazer. Mas é interessante também que aqui essa parte é toda uma construção. Isso. Porque a liderança da igreja não é só uma liderança do ponto de vista de chefe. Não é só o chefe, só o mandar fazer. Isso, a gente está falando desse conceito. Esse é o primeiro. São 4 construções que vão formar essa figura de um líder de verdade. A semelhança de Cristo. A próxima, então, lembrando disso. Primeiro um chefe que instrui, que manda fazer. Mas também um líder é alguém que vai à frente. É ser o exemplo. É alguém que toma a iniciativa, que dá o exemplo. Na Bíblia nós temos, novamente, o nosso querido, tão falado, Paulo, que ele é um exemplo para nós de alguém que serviu como exemplo. Alguém que teve uma vida exemplar. Importante, Paulo não teve uma vida perfeita. Assim como nossos líderes, ou como nós, como líderes, não devemos ter essa cobrança de uma vida perfeita. Porque somos imperfeitos. Isso não significa que não podemos ser exemplos para as outras pessoas. Mas Paulo aqui, ele oferece a própria vida como exemplo. E a próxima característica aí, podemos dizer assim, é suprir. Imagina um exército com uma linha de frente e ela precisa de suprimento. Suprimento é vital. Tem que chegar essas tropas na linha de frente. Então, a gente deve ser o supridor. Os líderes devem ser supridores. A gente volta à retaguarda e oferece as ferramentas que essas pessoas precisam para avançar por si mesmos. Olha que doido, a gente supre elas. Lucas 9 e 10, Jesus enviou os seus discípulos depois de prepará-los. Teve um período de caminhada ali, aí Jesus envia esses caras. Em Lucas 9, eles falham. E depois Jesus reenvia esses mesmos discípulos e eles foram bem-sucedidos. Nesse exemplo, Jesus estava na retaguarda. Quando eles foram bem-sucedidos, Jesus estava na retaguarda. Jesus estava ali auxiliando eles, suprindo eles, equipando eles
Paulo também entendia que podia multiplicar grandemente seu ministério à medida que suprisse os recursos para que os outros realizassem o seu próprio ministério. Ou seja, se eu ajudo essa pessoa ou essa determinada igreja a crescer, eu, como no caso dele, como apóstolo, ia crescer, ia ganhar mais experiência e também ia poder ajudar e plantar mais igrejas de uma maneira ainda mais bíblica, ainda mais centrada. Então, ou seja, é um crescimento mútuo ali. Apesar de você estar suprindo como líder, você também é suprido. E por fim, lembrando que o líder não é aquele cara que faz tudo sozinho. Não é? Não é. Não é o Superman? Muitos gostariam de ser, mas não é. Pelo menos o modelo bíblico de Cristo não é. Eu quero que deixe bem claro que não é. Cristo fazia muitas coisas, mas ele não fazia sozinho. E mesmo que pudesse, ele não fez, né? Não, fez tudo sozinho. Então relembre que não só um exemplo, não só alguém que dá instruções, também alguém que fornece os recursos, as ferramentas, mas Cristo na cruz, a sua morte de cruz, nos dá o maior exemplo de servir. O líder também tem a característica de serviço. Como eu disse, Cristo é o nosso maior exemplo disso, em que ele dá a vida pela igreja. Ele morre numa cruz a fim de que nós vivamos para ele. Esse serviço sacrificial, autossacrificial, tão bem demonstrado em Cristo, também se encontra nos evangelhos. Isso é um reflexo para todo o Novo Testamento. Tudo que parte desse sacrifício de Cristo se reflete na liderança do Novo Testamento na igreja primitiva. Então você vê os apóstolos tendo essa mesma atitude de se entregar e de servir a igreja. Estamos quase aí na reta final, né, Thiago? E temos mais ainda uma relação aí da liderança, a relação da liderança com a natureza e o caráter de Deus. Então, quer dizer que liderança não é só uma questão de governo? Reconhecer a natureza pecaminosa da autoridade humana e o fato de que essa autoridade pode sofrer abusos é bom e saudável. Ou seja, a gente tem que estar atento a todo momento. Mas também suspeitar de toda autoridade é uma coisa má. Frequentemente isso revela que é mais sobre quem suspeita do que sobre a autoridade questionada. Olha só, cara, o negócio começou a apertar aqui, né? Pra gente viver como Deus tensionou que vivamos, temos que ser capazes de confiar nele e naquele que ele criou a sua imagem. Um mundo sem autoridade seria um mundo sem restrições. Um carro sem direção, um cruzamento sem semáforo, um jogo sem regras, um lar sem paz, apesar que tem, e Deus tem misericórdia, né? Um mundo sem Deus. Poderia subsistir por um tempo ali, mas não seria capaz de subsistir, de fato. Ao longo prazo, não teria sentido. Isso se tornaria cruel, trágico. Regras existem, há um comando, há algo que precisa ser obedecido, um caminho a ser trilhado. E olha que interessante, aqui a gente vai voltando ao que falamos lá no começo. A família, não só a igreja, mas as nossas famílias também é um lugar de autoridade. E nós percebemos que essas duas instituições, da igreja e a família, são coisas que Deus instituiu. E nos parece que a família é como se fosse um campo de treinamento mais amável para se treinar a autoridade. É um lugar de crescimento, porque em família é que nós aprendemos o amor, aprendemos o que é respeito, a honrar, a obedecer, a confiar, para que nós sejamos preparados para nos relacionar uns com os outros e com Deus. Então, quando nós exercemos a autoridade de uma maneira correta, de uma maneira boa, por meio da lei, no ambiente da família, no trabalho, no nosso grupo de amigos, no nosso lar, especialmente na igreja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ajudando a revelar a imagem de Deus à sua criação. Então, meus irmãos, esse é um tema que fecha toda a nossa conversa. Tudo que nós viemos trazendo aqui. Todo esse retrospecto de que é preciso que nós entendamos primeiro quem nós somos diante de Deus. Qual é a nossa posição, qual é a nossa dificuldade, qual é a nossa natureza.
Entendemos que o que Deus faz por nós, essa graça imerecida que vem dele, essa misericórdia que ele nos dá todos os dias, o que ele faz por nós. A partir disso, qual que é a nossa resposta para Deus? O que nós fazemos a partir disso? Ele institui essa igreja, em que nós devemos ativamente participar. Primeiramente, a partir do que Deus faz, nós nos entregamos a Ele. E aí começamos a participar da igreja, a ter um movimento de evangelismo, de levar essa palavra aos outros. Mas em um contexto de igreja, nós precisamos ter essas responsabilidades como membros, responsabilidade de entender o que é disciplina e responsabilidade de entender o que é liderança. Tudo dentro de um modelo bíblico de que o nosso Deus nos deu. Essa é a nossa mensagem final, vamos dizer assim. E é isso aí, cara. Pessoas, fiquem com Deus, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. E até a próxima. Até a próxima. Atenção, chegou a hora dos recados. Se você gostou do nosso podcast, dá uma moral pra gente. Estamos em várias plataformas. No Instagram, @vagamenteoficial. No Spotify, Vagamente. A página do Facebook, Vagamente. YouTube, Vagamente Podcast. E também temos o nosso e-mail para receber a sua pergunta, sugestão ou reclamação. Ou qualquer coisa que você queira nos dizer. Às vezes a gente não lê, mas o e-mail é deustalendo@gmail.com. É isso aí, até a próxima!